Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então agora vamos para a história, lá na página 9, dando continuidade à nossa unidade, né? E aqui na página 9 a gente vai ver modificar e preservar. Lembra que nas aulas anteriores a gente estava vendo, né, o modo de vida dos indígenas, né? Como é cada etnia, como é a sua cultura. E a gente vai ver aqui como é feita essa modificação e essa preservação do ambiente e da cultura de cada um, tá? Então olha lá o nosso texto. Desde os primeiros grupos humanos, a natureza tem sido modificada e transformada pela ação do ser humano. Normalmente, os motivos para isso são construção de moradias, encontrar recursos necessários para a sobrevivência ou ainda satisfazer outras vontades. Tá? No decorrer do tempo, as transformações humanas na natureza se tornaram cada vez maiores, mais impactantes. Além dos recursos necessários para a vida, eram retirados elementos naturais, como a intenção de se gerar riquezas. Tá? Um exemplo era a extração do pau-brasil, ocorrida lá no período em que os portugueses chegaram ao nosso território. A madeira extraída e levada para a Europa era usada como matéria-prima na produção de móveis e tintura para vestimentas. Esses produtos eram bastante valorizados pelos europeus, por isso tinham preços bem elevados. Tá? Considerando o impacto de todas essas transformações, é preciso buscar recuperar a natureza. A cada processo de retirada de recursos, um exemplo é reflorestamento. Na prática, também podemos consumir apenas o que é necessário e nos informarmos a respeito da origem dos recursos naturais consumidos, que devem ser de fontes responsáveis e sustentáveis, tá? Então a gente sabe lá que reflorestamento é quando a gente busca repor na natureza aquilo que foi retirado, tá? Por exemplo, se foi cortado as árvores, a gente vai lá e planta novamente, tá? O que esse texto mostra para nós? Que desde o princípio do descobrimento do Brasil, já começou retirando mais do que precisava. Então, os portugueses, quando chegaram aqui, eles retiravam o pau-brasil para levar para vender na Europa, porque ele tinha um preço muito alto na Europa. E se tirava muito pau-brasil, né? Então, já é o uso indevido do recurso natural, né? E a gente usa com cautela esse recurso natural? Né? Um recurso natural que a gente ouve falar muito, né? Hoje, todos os dias, é a água. Você está usando com cautela a água da sua casa? Né? A gente, esse ano, eu digo que está sendo um ano de bastante superação para a gente, porque além da pandemia, a gente ainda está tendo que conviver com a falta de água. Né? Você já tinha parado para pensar, você e sua família, que você ficaria sem água? Né? Será que não está na hora da gente observar e mudar os nossos costumes? Você já pensou se um dia você ficar totalmente sem água? Né? Ou a água custar tão caro que a gente talvez não consiga comprar, porque esse recurso natural está sendo usado indevidamente há muitos e muitos anos, né? E isso vem acontecido com a natureza, com tantas coisas, né, que a gente utiliza, até mesmo com o desperdício de comida, né? Quando você enche o seu prato e come só a metade e joga fora, é um recurso natural renovável? É, mas é um recurso natural que você está jogando no lixo, que talvez você poderia usar com cuidado, com cautela, para não prejudicar ainda mais o nosso planeta, tá bem? E aí eu preparei uns slides só para a gente ver como é o reflorestamento, tá? Olha ali que bacana. Olha aqui, ó. O Instituto SP do Amazonas desenvolve uma campanha de reflorestamento em Manaus. Então, olha essa foto. Tá vendo esse desenho todo aqui, ó? Toda essa parte aqui, ó, que parece diferente? Olha como é essa parte aqui, ó, as árvores bem altas. Essa aqui parece uma plantação, né?
foi cortado toda a madeira aqui para venda, tá? Para fazer uso de pastagem, para outras coisas. E este instituto está tentando devolver para a natureza o reflorestamento. Eles plantaram, então, em toda essa área, novamente, as árvores. E ó, elas estão começando a crescer e ficar bonitas, mas olha a diferença delas para a natureza original. Tá? Quando a gente corta uma árvore ou tem a derrubada de árvores, no reflorestamento, né, dependendo do tipo de árvore que foi plantado ali, se for árvores de reflorestamento, ela não demora tanto, ela pode demorar de 5 a 15 anos para crescer. Mas se for árvores típicas da região, existem árvores que podem demorar até 300 anos para ficar da mesma forma que era antes, para recuperar essa floresta. Então pense, né? Em alguns dias o homem vai lá e derruba, devasta uma área dessa inteirinha. E a natureza, para poder voltar a ser como era antes, ela pode levar até 300 anos ou até mais do que isso, dependendo do tipo da árvore, né? Então pense, né? Como é difícil esse reflorestamento dos lugares onde foram derrubados, na Amazônia, Manaus, esses lugares, tá? E a gente tem mais um aqui, ó, que eu trouxe para vocês. E aí, esse daqui não é de muito longe, esse aqui são de áreas rurais, onde a mata foi derrubada. A Mata Atlântica é uma mata que pega boa parte aqui do Paraná, a gente tem ela bastante aqui, e muitas áreas rurais de plantio derrubaram parte dessa Mata Atlântica para poder plantar e criar gado, tá? E agora, por lei, as margens do rio, vocês estão vendo aqui, ó, o rio, né? Olha a cor do rio aqui, ó. As margens do rio era obrigatório ter uma medida lá para reflorestamento, não podia desmatar. Então agora muitos produtores rurais estão tendo que replantar, reflorestar as margens do rio para obedecer essa ordem, para poder manter a água limpa e pura para a gente poder usar, tá? Então aqui, ó, é essa região, quando foi desmatado, ó, quando estava todo desmatado, e aqui, ó, depois do reflorestamento. Olha que bonito que ficou. Olha a cor do rio, que é até diferente, né? Bacana, né? E olha lá, ó, áreas degradadas de Mata Atlântica podem levar de 100 a 300 anos para se regenerar, para se recuperar. Áreas menores, né? Talvez partes menores, de 10 a 20 anos. E a última foto, daí eu trouxe Curitiba. Você sabia? Lá no final do nosso texto fala que a gente tem que ter o cuidado de quando a gente usar as coisas, né, o nosso consumo em casa de alimento, de água, de tudo, a gente tem que cuidar para ver se é de uma fonte sustentável. O que vem a ser sustentável, tá? Então, sustentável é tudo aquilo que é renovável, são de fontes renováveis, tá? Que não vão fazer mal para a natureza, que o ser humano consegue renovar. E a gente sabia que Curitiba ganhou o título de cidade mais sustentável do Brasil. Então, Curitiba, ela tem a preservação da natureza, das árvores, dos mananciais, das áreas verdes, né? Um planejamento urbano sustentável com os seus meios de transporte, tá? E ela possui a melhor qualidade de ar do país. Veja que sortudo que nós somos, tá? E aí a gente volta para a apostila, lá na página 10, para fazer as atividades, tá? Então, olha lá, ó. Na página 11 a gente vai ter a atividade, ó, leia a fotografia. Então você vai olhar essa imagem e vai ler o que fala dessa fotografia. Alguns governantes brasileiros mostraram interesse em preservar o meio ambiente. Por exemplo, em 1817, Dom João VI se preocupou em proteger o Rio Carioca, que abastecia a cidade do Rio de Janeiro para que a população tivesse acesso à água potável. A vegetação do Morro da Tijuca, no Rio de Janeiro, quase foi extinta. Contudo, em 1861, Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil, tomou algumas medidas para que as árvores fossem repostas no local. Olha lá, ó, a foto do morro. E aí você vai responder as atividades, né? Depois de ler as imagens e o que falava sobre elas, você vai responder a letra A. Que problema Dom Pedro II buscou solucionar? Por que ele replantou as árvores lá?
Reorganize as sílabas e descubra qual a solução encontrada por Dom Pedro II para preservar a vegetação do Morro da Tijuca em 1861. Então, reorganize e escreve aqui. 2. Marque com um X as afirmativas corretas. Os indígenas transformam o ambiente com cuidado e de acordo com suas necessidades? Os colonizadores portugueses modificaram a natureza em favor deles? Não é preciso desmatar para construir vilas e cidades? Um dos imperadores que governou o Brasil tomou algumas atitudes para preservar o ambiente? E aí? Será que só uma? Será que duas? Podem ter mais alternativas corretas, tá? Terminou de fazer aqui, você vai para o livro de atividade. Lá no livro de atividade, você vai estar na página 73 e você vai fazer a atividade 4, que fala assim, ó, a respeito do modo de vida dos indígenas e da relação desses grupos com a natureza, responda a seguir as questões. Letra A. Marque X nas alternativas que indicam ações dos indígenas no ambiente natural. Então, você vai ler aqui essas alternativas e vai marcar um X se ela tiver ações que indicam que os indígenas estão no seu ambiente natural, tá bom? Letra B. As ações na natureza indicadas na atividade anterior também ocorrem no espaço onde você vive? Por quê? Justifique a sua resposta, tá? Então, você vai ler aqui as que você marcou e vai justificar que elas também ocorrem aqui onde a gente mora. E a letra C. Pinte as imagens que representam recursos da natureza usados pelos indígenas. Então, sementes de urucum usadas como tintura é usada pelos indígenas? Se sim, você vai pintar. Mandioca e milho usados na alimentação, eles usam? Se sim, você vai pintar. Bicicleta usada como meio de transporte? Se sim, você vai pintar. Você vai deixar sem pintar o que não é utilizado pelos indígenas, tá bem? E aí a gente se encontra na próxima aula. Um beijo!